Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para transmitir o nosso primeiro evento de painel digital da FATEC Paraná. Na realidade, esse evento ele é uma continuidade da jornada digital, né? Então, como todos estão sabendo, estamos em um momento em que a informação está muito intensa por meios tecnológicos. A gente vem recebendo diversas informações por meios variados. A gente tem usado bastante as ferramentas digitais, então, se fazendo uso dessas ferramentas, a FATEC vem novamente para trazer um assunto que é de grande importância para o nosso meio, do meio da educação. Então, estamos aqui hoje, representando a instituição FATEC Paraná, recebendo uma convidada ilustre, muito especial para nós, para comentar sobre esse tema que a gente já vai abordar e eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Então, a gente agradece a presença de todos nessa nova fase, nessa nova caminhada que estamos iniciando. E agradecemos primeiramente a presença ilustre da professora Thaís Kuzma, professora que está aqui hoje como convidada para abordar o tema da nossa palestra. Agradeço também a professora Aline Chalos, que está aqui representando a coordenação de pedagogia, né, professora? E, da mesma maneira, a instituição FATEC-PR, por meio do curso de pedagogia, e de outros cursos também os quais ela leciona. Agradecemos também os trabalhos técnicos e de produção dessa nossa live. Agradecemos nosso especialista, o Guilherme Frison, e da produção de mídia do professor Pablo, o professor Pablo Cunhado, que é coordenador dos cursos de jornalismo e de publicidade. A gente agradece a toda a atenção dele, todo o suporte, para que isso desse certo. A gente aproveita também a estender os cumprimentos e agradecimentos aos outros parceiros que estão nos apoiando nesse evento, aos alunos, às famílias da Faculdade de Tecnologia do Paraná, todos aqueles que estão juntos conosco, sejam alunos, sejam familiares, sejam amigos. A gente agradece a todos por estarem aqui conosco. Além desse agradecimento, gostaria de estender um agradecimento um pouco além das fronteiras brasileiras. Agradeço também a FATEC USA, como uma grande parte dos alunos já devem saber, né? A gente possui um campus nos Estados Unidos, em Boston, o qual já possui as graduações à distância de ADM, de administração, e de pedagogia. Pedagogia de administração, futuros alunos e futuros pedagogos e administradores que se formarão nos Estados Unidos. A gente agradece também a presença deles aqui junto conosco, né? Nessa nossa primeira edição do painel digital. Reconhecemos também o público e apoio de diversas escolas e outros formadores de opinião que convidados, sejam pelas nossas palestrantes ou pela nossa comunidade. Agradecemos a todos os representantes, alunos de escolas e instituições de ensino de Curitiba. E iniciamos esse evento, explicando um pouco como que a gente espera abordar isso para vocês. Então, o tema hoje do evento se resume em desafios e oportunidades da educação no cenário pós-Covid-19. E o evento será dividido em alguns momentos, né? A gente vai, primeiramente, começar comentando algumas especificidades dos desafios, dos momentos que virão, as oportunidades que também virão logo após esse momento. E, finalmente, a gente vai abrir para algumas perguntas, para algumas demandas que quem está nos assistindo tenha e responder dentro do possível. Tá certo? Então, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para a professora Thaís Kuzma, não antes de agradecê-la novamente e de citar, além da grande alegria que é para a faculdade de receber essa convidada, né, que a educação em si, transformando pessoas, né, transformando a vida e passando todo o conhecimento, informação, e fazendo com que cada vez a gente cresça mais e a gente possa alcançar maiores distâncias, representa hoje aqui um marco muito, muito bonito, né, dentro da minha caminhada acadêmica, depois de ter estudado há algum tempo. Como vocês, a maioria que está aqui conhecem, a professora Thaís, ela deu aula de filosofia, né? Quem já está aqui conhece ela, e ela é professora
né? Ela está aqui integrando esse grupo de debate e eu fico muito feliz de estar aqui hoje podendo escutar mais sobre o conhecimento dela, né? A professora Thais foi minha professora de filosofia quando eu era um pouco mais novo, né? Ela também é jovem, né? Então assim, muito feliz em todo o contexto possível de estar aqui hoje, podendo escutar mais um pouco dela. Aquela que me incentivou, inclusive, eu tenho até uma cópia da versão original de Odisseia, né? Em poesia. Então, assim, acho que se teve alguém que me incentivou a ler e de coisas complexas, né? Como é a filosofia, como é maravilhosa a filosofia, foi a professora Thais que começou todo esse meu amor pela educação. Professora, a palavra é sua. Puxa vida, Rodrigo, o que que eu vou falar agora depois disso? Eu fico muito orgulhosa, né? Eu fico muito feliz e muito orgulhosa, porque quando a gente acredita na educação, a gente vive a educação e a gente vê os frutos, né? Ao longo da caminhada, a gente vê os frutos, né? E quando a gente vê ex-alunos bem-sucedidos e que escolheram também o caminho da educação, então isso, nossa, renova, né? A certeza de que a gente está fazendo as coisas da melhor forma e contribuindo e se esforçando, né? Então eu fico muito feliz. Eu me chamo Thais Kuzma e eu sou professora, sou pedagoga, trabalhei aí já há um bom tempo que eu, né, atuo na área do magistério e tive contato com várias idades diferentes ao longo dessa minha caminhada em sala de aula e também fora de sala de aula, né, em equipes de gestão, de coordenação. E hoje eu fico muito feliz de poder estar aqui trocando ideias com vocês. Para mim foi uma honra esse convite. Eu agradeço a FATEC, na pessoa do Rodrigo, principalmente, né, que lembrou de mim e trouxe esse convite. Para mim é uma honra, uma alegria. E a ideia é refletir, sempre, né? Refletir, pensar a educação e pensar caminhos possíveis, alternativas e ajudar, né? Ajudar, de repente, as pessoas que estão ouvindo a ter ideias, né? A ter ideias para fazer a coisa funcionar de uma forma melhor, né? E sempre aprender juntos, né? Então a gente está aqui, quanta coisa que a gente já aprendeu essa semana planejando essa live, né? Conversando aí, eu, você, a Aline, o Pablo, quanta contribuição, né? Quanta aprendizagem, né? Então eu fico muito feliz, muito obrigada. Obrigado, professora Thais. Passo a palavra agora para a professora Aline, para começar a abertura. Boa noite a nossa convidada em especial, professora Thais. Boa noite, Rodrigo, Pablo, o Guilherme, que está aí no nosso suporte. Todos que estão nos assistindo, todos e todas que estão nos assistindo nesse momento pelo Facebook, já estamos registrando ali vários cursistas da FATEC participando, professores, agradecemos também por estarem nos prestigiando, aos nossos convidados, vários professores também da rede municipal participando. Então, agradecemos todo o nosso público e o debate é esse, né? O debate é em torno dos desafios desse período que a gente está vivendo. Se é que a gente pode fazer uma previsão, né, do que vai ser da gente pós-Covid, que é um desafio em tanto a gente fazer uma reflexão sobre esse tema, a gente pensar quais são os desafios e também as oportunidades pós-Covid, né? O que vem de novo para a educação, o que vai mudar para a educação, e aí a gente pensa na educação básica, no ensino superior também. Então, essa noite é uma noite muito interessante para nós, para podermos fazer esse debate, e especialmente porque é a estreia do painel digital da FATEC, né? Uma atividade pioneira aí entre as faculdades e universidades de Curitiba, do Paraná. Então, vamos fazer esse debate, vamos estrear aí com chave de ouro, fazendo uma reflexão bem importante para esse momento. Maravilha. Muito obrigado, professora Aline, professora Thais. Finalmente, após a apresentação dessas grandes feras, eu gostaria de, então, para fechar esse início, essa apresentação, eu me apresento novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu respondo atualmente pela direção-geral da Faculdade de Tecnologia do Paraná.
Uma grande honra fazer parte de uma instituição que tem tanta preocupação com os alunos, com os professores, com os funcionários, que ofereceu um grande apoio para que tudo que vem acontecendo tenha sido o melhor, né, ou aquilo melhor que a gente pôde fazer pelos nossos alunos, pela nossa comunidade. Então, eu fico muito contente de estar aqui, né, em frente a uma câmera, podendo dizer isso para várias pessoas. É uma honra poder estar aqui e poder ouvir um pouquinho da opinião, tanto da professora Thais, que foi minha professora, e da professora Aline, que já trabalhou comigo, já viajou comigo, já tivemos algumas aventuras, né? Já abrimos, já recebemos comissões do MEC, já aprovamos cursos, já reconhecemos cursos de pedagogia, né? Curso de educação presencial, curso de educação à distância, né? EAD de pedagogia. Então, a gente teve uma caminhada muito interessante até aqui, então eu agradeço muito, muito grato. Como a professora Thais comentou, toda a caminhada dela relacionada à educação é interessante, porque mesmo gostando muito de falar, muito da educação, muito da área mesmo, eu acabei fazendo engenharia, né? Então, não foi uma escolha direta para ser professor, mas a gente acaba, no meio da vida, retomando, descobrindo que a gente tem essa vontade, né? Esse amor. Então, é muito bom a gente poder começar aqui esse debate. Então, inicialmente, eu gostaria já de agradecer algumas pessoas, né? A gente já inicia agradecendo, mandando alguns abraços aí, do João Pedro Fagundes, a Bruna Senedese, Maria Cristina, Daiane Miller, Juliana Sauner e professor Oleg. Professor, muito obrigado pela presença. Então, eu passo inicialmente a palavra para a professora Thais. Inicialmente, a gente pensou em comentar um pouco sobre os desafios que a gente enxerga agora no mundo pós-Covid-19, que a gente espera nessa questão de possíveis dificuldades, de desafios, né? Barreiras que a gente vai precisar saber. Beleza? Joia, Rodrigo. Então, assim, eu gostaria de começar dizendo que o cenário ele é muito preocupante, e é preocupante para todos os setores, e não tem como não acabar refletindo no setor da educação. De uma hora para outra, os professores, né, os alunos, os professores, as instituições precisaram ser fechadas, né, por medida de segurança, medida assim, de contenção mesmo do vírus, e foi mesmo de um momento para o outro. Então, as coisas não tiveram... não foram pausadamente acontecendo, né? E aí os professores, as famílias, os alunos, as instituições precisaram arranjar uma forma de dar continuidade, né? E essas formas que foram sendo arranjadas, né? Elas não tiveram tempo para preparo, para organizar, para analisar qual que seria o melhor jeito. Então, esse é o cenário é um cenário muito difícil, e é difícil para todos os lados. Então, a escola, ela está se esforçando, as escolas estão se esforçando e muito, né, para dar essa continuidade, para não deixar o aluno sem esse vínculo, né, com a aprendizagem, né, de alguma forma, e os professores, né, na linha de frente, tentando fazer da melhor forma possível, e sem terem recursos, isso é importante falar, né? Os professores, eles são guerreiros, porque eles tiveram que se adaptar de uma hora para outra, fazer essa adequação, e eles não têm condições para isso. Eles não têm recurso, né? Quando eu falo recurso, às vezes é uma boa internet, uma boa conexão, às vezes é uma câmera, né, que consiga fazer uma gravação de uma aula, uma transmissão, e também essa formação. Isso também é muito importante, porque nós, embora quiséssemos, né, essa cultura digital e quiséssemos avançar nisso, isso nunca, de fato, aconteceu, né? O professor, ele não teve formação para isso, formação, suporte técnico, né, para conseguir fazer isso. Então, é muito difícil, é muito difícil. O professor está tentando fazer milagre, né? E aí a gente tem ali o quê? A escola tendo que fazer o atendimento dessas famílias também, né, que precisam, ou a gente vê escolas fazendo ali, por exemplo, entrega de alimentos, né,
tendo que organizar isso, né, no âmbito público principalmente, a gente vê isso, a escola tendo que dar suporte para essa família nesse sentido, dar suporte para a família conseguir aplicar essas atividades com os filhos, né, muitas escolas estão usando plataformas digitais, muitas escolas estão usando redes sociais, ou mesmo usando a TV, o rádio, a gente vê exemplos, né, no Brasil e no mundo, de tentativas de alcançar esse aluno, algumas escolas também entregando materiais impressos, atividades preparadas pelas equipes, para que a família busque na escola e tenha alguma coisa para poder fazer em casa com seus filhos. Só que os pais não sabem fazer. Eles não sabem e nem é a função deles, isso é importante também dizer. Não é a função da família. Acompanhar, sim, sempre foi. Mas esse fazer pedagógico, essa parte da didática, de como aplicar, de como fazer, não cabe à família. A família não sabe fazer. E aí a gente tem essa família também nesse contexto fragilizada, né? Assim como o professor está fragilizado, né? Porque ele também é um ser humano atrás do título dele, atrás da profissão dele. Então ele está tendo que lidar com essa pandemia, com o emocional dele, né? Com a questão do isolamento está mexendo muito com as pessoas, né? E aí ele tem que ainda fazer a gestão do tempo dele e a gestão da família dele ao mesmo tempo. E essa família em casa, muitas famílias em casa, tendo que trabalhar também, né, em home office, tendo que atender a criança, o jovem ali, dar o suporte em casa, e tudo isso ao mesmo tempo acontecendo. Então, é um cenário muito difícil, e a gente está vendo iniciativas muito, muito boas, né, de escolas e de professores, tentando fazer a coisa acontecer, readequar, né, e dar continuidade, de alguma forma, a esse processo educativo. Mas é um cenário muito difícil. Aí eu também colocaria a questão de que esse aluno, isso também é bem importante, ele não tem mais a presença desse professor. E o presencial, essa interação, a gente sabe que a educação acontece pela interação, né? E de uma hora para outra, ele não tem essa mediação do professor, ele não tem o professor ali com ele, e não tem os colegas, que também é tão importante, né? Ele ter essa interação com os pares, com os colegas, para poder fazer a aprendizagem acontecer e as relações que ele precisa fazer para ele aprender. Então, esse aluno também está desmotivado, ele está desmotivado. Embora ele tenha mais afinidade, digamos, tecnológica, muitas vezes do que a gente, né? Mas é outro tipo de modelo que ele está acostumado. Ele nunca teve que fazer a aula de casa, ele nunca teve que assistir a aula de casa, fazer atividade da escola, né, dessa forma. Então, ele está desmotivado, ele está com dificuldade de concentração, e isso tudo são desafios do momento, mas que vão, infelizmente, impactar no depois, né? Eu estava lendo pesquisas de diferentes institutos e diferentes órgãos sobre a questão da saúde mental dos professores. E os professores se dizem muito preocupados, né, com esse nível de estresse que eles estão. Eles se sentem, assim, desamparados, né? Eles se sentem sobrecarregados. A gente tem ouvido muito isso, né? A sobrecarga. E eles se sentem ansiosos. Então, quando tudo isso passar e a gente tiver que voltar para o ambiente da escola, eu acho que a principal preocupação, o principal desafio vai ser esse socioemocional, né? Tanto do professor, da equipe toda, quanto desse aluno e até mesmo dessa família, né, que está ali também. Então, eu acho que esse, eu diria que é o principal desafio na minha opinião, em como fazer isso tudo recomeçar a partir dessas fragilidades que eu apontei e que a gente está observando nesse cenário. Perfeito. Muito obrigado, professora Thaís, por esse posicionamento. A gente vai agora passar para a professora Aline para fazer as considerações dela. Por favor, professora. Então, assim, pensando, refletindo em tudo que a Thaís
colocou para a gente desse novo momento, o que tem sido a educação básica, né, dos níveis, desde o nível da educação infantil até o ensino médio, o que a gente percebeu em todo esse movimento da reorganização do processo educacional nesse período de pandemia. A gente percebeu que a nossa cultura digital, a nossa cultura tecnológica voltada para a educação, não posso falar dos outros países, mas vou falar aqui do nosso caso no Brasil, a gente percebeu o quanto estava defasado a utilização dos sistemas de tecnologia, a gente fala muito, a gente estuda muito sobre tecnologias ativas, aprendizagens ativas, do uso das tecnologias em sala de aula, e aí, quando acontece uma situação nova dessa, para nós, um desafio imenso esse momento, né, para o Brasil inteiro, e claro, para os sistemas de ensino, a gente percebe o quanto a gente está ainda defasado em relação à prática de tecnologia nas escolas. De tudo isso que a Thaís colocou, da sobrecarga de trabalho, né, dos professores, a questão da aprendizagem das crianças, e inclusive dos adolescentes, dos jovens, em relação a esse novo modelo, a gente percebe que o que está acontecendo de verdade é que o modelo de ensino presencial, ele está sendo transposto para o modelo remoto, né, para o modelo online. A gente está vendo a transposição, a migração do modelo presencial para o sistema online. A gente não conseguiu perceber que a gente não conseguiu, não, a gente está vendo agora, nesse momento, o quanto que a tecnologia, o trabalho da tecnologia como uma atividade, como uma ferramenta que auxilia nas atividades complementares, nas atividades diferenciadas, como uma ferramenta da educação e do ensino, como ela ficou tanto tempo marginalizada que hoje o máximo que os sistemas de ensino conseguem fazer é a migração do modelo presencial para o modelo online. A gente não está conseguindo realmente acolher, assimilar, conseguir fazer uma educação à distância, remota, do modelo como deve ser, né? Um modelo interativo, um modelo já que inclui os estudantes, né? Porque é bem importante também lembrar que, de acordo com a PNAD de 2018, a gente tem uma população, né? Aí a gente vai falar da população jovem até idosa, a gente tem aí quase 40% da população brasileira que está desconectada. E aí vem o desafio de saber lidar com a ferramenta, saber lidar com uma aula online, saber interagir naqueles espaços online, e o que a gente vê como prática tecnológica, simplesmente a transposição, né? A gente tem tentado inovar fazendo aulas ao vivo, temos tentado nos aproximar o máximo que a gente pode dos estudantes, mas isso a gente tem percebido que tem uma consolidação maior no ensino superior, onde o aluno já tem uma certa autonomia, ele tem um certo disciplinamento, mas na educação básica ainda é muito difícil. Se a gente for, por exemplo, olhar as recomendações da Sociedade de Pediatria do Brasil, a recomendação é de, no máximo, de 3 a 4 horas, no máximo de 3 até 4 horas de interação online das crianças. E nós temos visto prática de manhãs, tardes, 4, 8, até 10 horas de interação online dos estudantes da educação básica. Então, qual que é o grande diferencial entre um estudante e um estudante do ensino superior nesse momento de aula remota, esse momento de aulas online? É a questão da autonomia e da disciplina. Mesmo quando a pessoa está adulta, quando a pessoa já tem uma maturidade biológica, emocional para acompanhar, né, as aulas online, a gente ainda vê que nós percebemos ainda que nós temos um público muito grande
que ainda prefere o modelo presencial, que é o modelo onde ele possa interagir mais perto das pessoas, onde ele se sente mais seguro, né? Então, a gente, olhando essa prática online que tem acontecido, de ensino online, a gente vê que as crianças, né, e as mais pequenininhas, então, são as que estão menos preparadas para esse momento, porque estar online, fazer educação à distância, requer autonomia, requer disciplina, requer independência, que a criança e o adolescente muitas vezes não têm. E requer esse acompanhamento da família, né? Não no sentido de fazer a prática pedagógica, de ensinar, né, o seu filho, porque isso realmente é o papel do professor, e nunca se percebeu tanto, né, como tem se percebido nesse momento, o papel fundamental que o professor tem na prática de ensinar, né, as crianças, os estudantes de modo geral. Os pais realmente mandam mensagens, fazem homenagens, dizendo como é importante o trabalho do professor. Então, as famílias têm acompanhado, né, mas de modo assim, olhar, ver se o filho está fazendo, incentivar, né? Olha, chegou a hora da tua aula, separa material, mas fazer a parte pedagógica, até hoje ninguém vai conseguir substituir o professor, né? Nem mesmo as famílias, porque a parte do ensinar é uma questão muito especializada, que deve ser realizado pelos professores. Então, a gente conversou um pouquinho, né? Tentei expor um pouquinho sobre o desafio para a criança, para o aluno, para o estudante e para o professor desse modelo de educação online que está sendo posto nesse momento de pandemia do Covid-19. Perfeito, muito obrigado, professora Aline. Então, assim, eu agradeço as contribuições. De maneira geral, eu acredito que fique claro, né, que ficou claro quantos desafios a gente tem, né? São vários. Essa interação, acredito que abordado pela professora Thais e pela professora Aline, da interação entre família, professor, aluno, que inevitavelmente aconteceu, trouxe uma realidade para dentro de casa, uma realidade que as famílias não conheciam, e que ambas, como pedagogas, com certeza, né, com a experiência, com o contato, sabem como transmitir isso, né, para que vocês entendam qual é o desafio. Qual é o desafio, quais são os desafios. E quando a gente pensa nos desafios, eu diria para vocês hoje, fechando, né, esse primeiro tópico como desafios, eu traria para vocês brevemente uma visão do ensino superior por conta da missão, a missão que nós temos. Porque hoje a professora Aline e a professora Thais são pedagogas formadas que estão atuando, são professoras formadoras de professores, né? E quais são os desafios do ensino superior nisso? Preparar os profissionais para que eles estejam prontos para esse tipo de realidade, né? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso e pensar muito nisso. Então, quais são os desafios hoje? Eu diria para vocês, hoje, a gente tem que estar completamente armado quando a gente sai da faculdade, né? A gente tem que sair com todas as ferramentas possíveis. Então, praticar, tentar encontrar todos os meios, ferramentas, formas, metodologias que possam ser usadas pela nossa profissão. Obviamente, a gente sabe que quando o cargo ou profissão ou carreira de professor é escolhido, a gente escolhe uma vida de nunca mais parar de estudar, né? Estudar, mas o professor, né? Ele escolhe uma carreira que estuda mais. Todo mundo acaba tendo que se renovar, mas o professor não tem saída. Então, a nossa missão como professor, formador de professor, hoje assumindo uma questão de responsabilidade com a sociedade, a própria FATEC, com o curso de pedagogia hoje, né, a professora Aline coordenando, a professora Thais já esteve lá algumas vezes conhecendo alunos nossos, né, já esteve dando palestra lá, acho que 2 vezes já esteve em contato. A nossa missão é informar professores, informar pessoas capazes, mas não só para pedagogia. A gente precisa ensinar como ensinar para todos os cursos, seja engenharia, seja comunicação, seja um curso de humanas, um curso de biológicas, de saúde. Então, todos os nossos cursos, eles precisam aprender um pouco disso. Essa transversalidade, transdisciplinariedade, ela é muito importante, né? Questão de como você aprender a passar a informação.
Então, hoje, num mundo onde a informação ela é muito disponível, ela é muito fácil de você acessar, a gente tem que criar uma grande capacidade de filtrar isso. E quem ensina você a ser crítico, quem ensina você a filtrar e conseguir lidar com isso é o professor também, né? Diversas outras formas, o professor é uma delas, então ele está num papel muito importante. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê um grande horizonte, né? Assim, a educação é um sol, né? Um negócio brilhante, bonito, né? A gente acredita nisso, a gente acredita, mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, dentro da própria instituição, enquanto a gente veio passando por essa pandemia, a gente buscou diversas maneiras, a gente buscou conversar com os professores, a gente buscou conversar com os alunos, a gente buscou conversar com as famílias, né? Eu mesmo conversei, os coordenadores conversaram. Então, a gente sabe, a carga de trabalho aumentou muito, né? Muitos professores transcenderam a sala de aula que vocês, assim, estão acostumados a ter com eles 2 horas, 1h50, para 5, 6, 10, 20 horas de contato, né? E isso se fez necessário, e os professores eles estavam lá para vocês, né? Da maneira que eles podiam. Né? Tenho certeza. Eu tive contato com tanto da parte do superior como da básica por amigos. Minha irmã é professora da educação infantil, então os alunos na frente do computador tentando fazer alguma coisa, né? Exercícios tanto na parte de educação física, na parte de algo prático, né? Se virando para conseguir fazer. E isso abriu um canal muito importante. Então é um desafio, né? É um desafio a gente formar professores, formar profissionais, formar pessoas pensadoras e que sejam críticas para entender que esse momento ele é um desafio muito grande, ele vai continuar sendo, né? Mas ele nos trouxe a possibilidade da gente saber o que fazer com o que a gente tem, porque a gente tem muita coisa, né? A gente tem muita tecnologia disponível, a gente começou a descobrir diversas que são gratuitas que a gente nem sabia. Então isso, né, nos trouxe uma gama de ferramentas que às vezes a gente não fazia uso, né? E não é porque a gente é ruim, né? Não é porque a gente é ruim ou a gente não sabe o que fazer. Simplesmente porque a gente precisa inovar também, né? Então, é um desafio muito grande a gente poder usar essas ferramentas, seja ela para a formação de novas pessoas, para trazer isso, para a gente munir, né, as pessoas que estarão à frente de nós e vão continuar passando conhecimento. Então, eu volto a comentar a questão da importância da informação e da veracidade da informação. A ciência sempre foi importante, mas ela nunca se fez tão importante quanto agora, né? A informação verdadeira, a informação comprovada, a informação que precisa ser passada adiante, né? Que a gente precisa fazer com que seja difundida e que a partir disso a gente construa um futuro pós-pandemia da melhor forma que a gente puder. Então, qual é a missão hoje das instituições de ensino superior? A gente precisa estar preparado para isso. A gente fez tudo o que a gente podia até aqui. Agora a gente vai ter que fazer mais, né? Porque a gente foi pego de surpresa, mas esse meio de ano, para muitos que é férias, para os professores possivelmente não seja, né? Seja até um momento de respirar e pensar, o que eu vou fazer a mais, né? O que eu posso fazer a mais para poder ajudar e poder construir algo melhor ainda do que eu já fazia. O professor, ele não para, ele está assistindo novela, seriado, ele está pensando, puxa, eu posso usar isso aqui como um exemplo, né? Eu posso ligação com tal, né, com um tema X. E isso não vai parar, isso só vai aumentar. Então, eu acredito que, dadas as devidas proporções no ensino básico e no ensino infantil básico, enfim, né, toda a formação inicial que a gente tem na escola, são barreiras, são desafios muito difíceis, que a gente sabe que foram enfrentados e ainda a gente vai ter, mas colocando nas palavras ali, trazendo, né, tanto as palavras da Thaís e da Aline, eu acredito que é uma união das coisas, né? Tá tudo correlacionado. A gente não consegue fazer sozinho. O professor, ele pode ser um fera da informática, ele pode ser super bem informado, mas se a gente não tiver uma conexão com pessoas, esse é o nosso desafio, é a conexão. Exatamente. Conexão para que o aprendizado, para essa linha seja fechada, que seja um círculo e a gente continue, né, tendo esse aproveitamento que foi agora no susto, né, que a gente sabe que teve a parte que a gente conseguiu, foi um desafio e vai continuar sendo. Então, eu acredito que para iniciar essa parte do desafio, seria essa nossa primeira abordagem. Não sei se vocês têm alguma coisa para falar de desafio ainda, professora Thaís, Aline, a gente pode... Eu queria complementar só uma coisa.
quando você fala, né, desse papel aí da escola, diante de tudo isso que está acontecendo, do professor, eu gostaria de dizer assim que a escola e o professor, eles vão ter que estar agora, veja só como é difícil, vivendo isso, tendo que fazer isso acontecer nesse modo que está agora, remoto, né? Ele tem que pensar o depois, porque uma hora, se Deus quiser, a coisa acaba e a gente vai ter que voltar, né? Tomara que seja com segurança, que seja logo, a gente vai precisar voltar. E a escola e o professor, as equipes, elas estão tendo que antever, quase que adivinhar, né? O que vai fazer quando voltar? Como é que eu faço, né? Com tudo isso que pode ter ficado para trás, pode ter perdido alguma coisa, vai ter perdido, com certeza. O que eu faço? Eu tenho que pensar agora, vivendo a situação, em planos de ação para o depois. A escola não pode esperar. A escola tem que estar fazendo isso agora, junto com as suas equipes, pensando, ouvindo, né, tendo ideias, porque depois ela vai ter que fazer acontecer, né? Então, esse papel de estar monitorando tudo e criando mecanismos, estratégias para que a coisa depois realmente consiga ser melhor, né? E eu consiga sanar as falhas e sanar as possíveis dificuldades, né? De tudo isso que aconteceu agora, né? Isso eu digo em termos de conteúdo, de conhecimento, de desenvolvimento de coisas que eu precisava que acontecessem, né? E que talvez possam não ter acontecido da maneira mais satisfatória possível, né? Com certeza. Exatamente. Mais alguma consideração? Isso que a Thaís colocou e que você também bem colocou, né, Rodrigo, sobre a gente estar preparado. O que nos espera? A gente não sabe, né? Mas que a gente sabe que vai ter que partir para uma ação, vamos ter que já pensar o que vamos fazer no retorno, mesmo sabendo que o retorno, o que vai chegar para nós é incerto, a gente vai ter que, aprendendo com o que está acontecendo agora, para tentar vislumbrar alguns caminhos para o retorno. E aí isso é imprescindível, isso que a Thaís falou, de planejar com o coletivo, planejar com as equipes para que a gente possa receber o aluno, que é o centro do processo ensino-aprendizagem, da melhor maneira possível, né? Então, muito bem lembrado pela Thaís e também apresentado pelo Rodrigo, a questão de estarmos preparados, planejando, estarmos preparados da melhor forma que pudermos e planejar esse retorno para o atendimento do estudante, que é o processo, o elemento principal do processo de ensino. Maravilha. Bom, agradeço as contribuições até aqui. A gente vai, em breve, passar para o segundo momento da nossa discussão. Gostaria de aproveitar o momento aqui para mandar mais alguns abraços para o pessoal que está nos acompanhando. Na realidade, eu gostaria de agradecer também especialmente a professora Adriane, que está nos assistindo. A professora Adriane também, que foi minha professora. Obrigado por estar aqui conosco, professora Adriane. Foi minha também, Rodrigo. Foi nossa, né? Foi. Nossa professora. Isso é muito bacana, né? Eu fico muito feliz da gente poder estar fazendo isso, né? Podendo dividir um pouco isso com todo mundo. A aluna Jennifer Godinho, o aluno Paulo Serrano. Vou ter que fazer uma pausa aqui, Paulo. Vou ter que falar um pouquinho sobre o teu comentário, cara. Eu não vou conseguir não falar, tá? Eu sou um mero aluno. Não diga isso. Somos todos meros alunos. Se você falar mero, todo mundo aqui é um mero aluno. Somos todos, mas você não é só um mero aluno. Acredite, né? Que você, hoje, sentado numa cadeira, tem uma posição que hoje, no Brasil, infelizmente, não é para todos, né? A gente não tem como dizer que todo mundo tem essa oportunidade de conseguir, né? Tá estudando. Então, você já tem uma vitória muito grande de poder né, contar com essa possibilidade de você estar estudando, estar se preparando, né?
Então, você coloca ali que admira muito a condução da FATEC, e eu fico muito contente, né? Fico muito contente, e lhe diria que você é muito mais do que isso, né? Você é parte da nossa realidade, né? Como a professora agora, Aline e Thaís comentaram novamente, se não for por vocês, nada disso existe. Nada disso faz sentido. E se não for por vocês, quando a gente não estiver mais, né, ensinando, quando a gente estiver meio cansado já, né? A professora Aline e a Thaís são jovens ainda, né? Mas quando a gente não estiver mais, a gente vai precisar de outras pessoas que estejam à frente também, né? Mas eu digo isso para você. Acredite, cara, você é muito já, tá? E conte com a gente para o que você precisar. Também mando um abraço para Noeli. E gostaria de, antes de agradecer mais algumas presenças, se possível, quem está nos assistindo agora, se puderem compartilhar também, que eu acredito que seja um tema muito importante, apesar de que ele esteja disponível depois, né? Ele vai ficar disponível. Se vocês quiserem compartilhar também, muito bacana, eu agradeço. Apesar de que a gente está com uma presença muito grande, eu já agradeço muito, porque eu acredito, para uma live de Facebook, a gente tem mais de 80 pessoas assistindo numa sexta-noite, já é uma representação bem interessante. Eu agradeço já, mas se puderem compartilhar, eu agradeço a Cíntia, que já fez isso, né, já compartilhou, é bacana a gente dividir isso com mais pessoas. Agradeço também mais alguns alunos da FATEC, Lorici, Gigliane, né, lembro de você, Rodolfo Kramer, Priscila Ribeiro, Rosângela, a Isabela Gabrig, né, foi minha aluna também, Noeli. Então, a gente agradece todos vocês estarem aqui conosco. Alguns comentários que são legais a gente fazer antes de partir para o segundo momento, sobre a questão da pandemia, o comentário do Everton, né? Assim que surgiu a pandemia, muitos países já sabiam lidar com o ensino e como se comunicar. O Brasil só teve, né, uma reação no início de março. Então, eu vou bem rapidinho falar sobre isso para passar a palavra para a professora Thaís. Porque assim, Everton, realmente, a gente tem uma questão aqui, agora eu vou te dizer assim, né? Na realidade do ensino superior, a gente é avaliado, e é um dos quesitos mais importantes, a questão da gente estar com as tecnologias, a gente utilizar elas e a gente conseguir se comunicar. Né? A gente ter uma comunicação e a gente conseguir ser efetivo. Então, essa época foi agora, esse momento que a gente está vivendo, ainda continua, ele foi exatamente um marco dentro da instituição de ensino superior em geral, porque é diferente, claro, da educação básica, da educação infantil, porque é uma autonomia diferenciada, um adulto, né? Um adulto podendo ter, se ele for um aluno que tem um tempo, que tem o recurso tecnológico, porque ainda assim não são todos, a gente encontra, então, uma necessidade ainda de verificar se todos têm a mesma base para poder partir de um pressuposto de reação. O Brasil, ele realmente viveu um período um pouquinho mais nebuloso do que talvez outros países, né, para reagir, mas eu te digo assim, Everton, a gente pode ter reagido um pouco depois, mas uma coisa que eu acredito no Brasil é o brasileiro, cara. Eu acredito no brasileiro. Eu acredito na nossa capacidade, eu acredito na nossa criatividade, na nossa inovação, né? A gente, como povo, a gente é muito, 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 muito adaptável ao ambiente, né? Eu acredito muito na gente. Claro que eu não preciso citar questões teóricas brasileiras, né? Poderia citar aqui, seria até pecado citar na frente dela sem me alongar, falar sobre Paulo Freire, mas eu poderia falar sobre vários outros pensadores. Eu digo, a gente é muito bom na área da educação, e eu acho que a gente se adapta muito bem, né? Então, acredito que, por mais que a gente tenha sido atrasado nesse ponto, a gente tem, sim, muito o que mostrar, e a partir de agora que a gente tem esse desafio que é melhorar e é transformar isso, eu sei que a gente vai se preparar melhor ainda para trazer para vocês o melhor, né? Dentro da própria FATEC, né? Como para a sociedade, porque a missão da escola, a missão da faculdade, a missão da educação, né, como instituição, hoje é representada por uma faculdade, por uma escola, é trazer para a comunidade o melhor, né, o desenvolvimento. Então, a gente tem que desenvolver a comunidade. Beleza? Vou passar, então, agora para o segundo momento. Posso fazer um parentezinho, já que claro, você falou de Paulo Freire, é bem importante a gente lembrar que nos dias 8, 9 e 10, nós vamos divulgar, né, vamos estar divulgando, vamos estar realizando a nossa segunda PEDTEC, a segunda jornada de pedagogia da FATEC, e o tema é justamente rumo ao centenário de Paulo Freire.
né? Então, vai ser um evento totalmente online, né, virtual. Vamos estrear aí também um evento totalmente online. Então, lembrando, né, os nossos cursistas, nossos alunos de pedagogia, desse evento dia 8, 9 e 10. Já está rodando, né, o folder de divulgação. Em breve a gente vai encaminhar também o link de inscrição para o evento da FATEC, que vai discutir, lógico, temas muito importantes como organização da juventude, relações étnico-raciais. Vamos fazer 2 mesas bem importantes também sobre educação no período de pandemia e a apresentação dos projetos de TCC, de trabalho de conclusão de curso, dos nossos alunos que já estão aí no 7º período, quase finalizando o curso de pedagogia. Show de bola. Que bacana. Obrigado. Bom, eu gostaria, então, de passar para esse segundo momento, mas caso a gente tenha mais algum comentário, claro que a gente pode retomar, né? Ou perguntas no final da nossa conversa. Mas eu gostaria de passar para o segundo momento, professora Thaís, se puder começar com você, comentando um pouco sobre as oportunidades que você enxerga agora, pós-pandemia, né? Estamos agora almejando, por gentileza. Então, assim, uma frase que a gente tem ouvido muito, né? A gente ouve muito dos nossos familiares, dos nossos amigos, a gente vê na internet, é assim, que ninguém vai sair igual depois da pandemia, né? A gente tem visto e ouvido as pessoas valorizando coisas que antes elas, infelizmente, não valorizavam, né? E vivenciando, né? Tendo experiências diferentes que elas foram obrigadas a ter, mas elas estão aprendendo através disso, e a gente sempre escuta as pessoas falando assim, nós vamos sair melhores depois disso, nós vamos sair diferentes depois disso, não vai ser tudo igual. Então, eu de verdade acredito nisso, né? Eu falei que a gente larga a filosofia e a sociologia, mas elas não largam a gente, né? Então, analisando sobre esses aspectos, você considera, sim, né? Se a gente for estudar o pós-guerra, por exemplo, a gente tem reflexões, né? Eu lembro do meu pai falando do meu avô que lutou na guerra e dizendo que ele não gostava de falar sobre a guerra, né? Ele não falava nunca sobre a guerra. Então, é claro que experiências assim dolorosas, a gente sabe que a gente aprende na dor também, né? A gente leva experiência, né? Leva aprendizado. E as pessoas vão se tornar diferentes, é isso que eu acredito. A gente está tendo uma oportunidade, na verdade, né? De se tornar melhor como ser humano, né? Esquecendo a profissão que cada um exerce, mas somos todos humanos, e aí, então, a gente vai sair diferente mesmo das experiências que a gente está tendo. Eu conversava aqui em casa também, né, em família, com meu marido, a oportunidade, que eu sei que não são todos que estão tendo, mas essa oportunidade de estar em família. É tedioso, é chato você não poder estar privado, né, de estar vendo pessoas que você gosta, encontrando amigos, encontrando a família, saindo para passear no parque. Você não pode, você está impedido, mas você está em casa e talvez está tendo experiências que você não tinha chance de ter antes, com seus filhos, né, com a sua família. E eu brinquei também com uma amiga esses dias, eu falei, a gente está se falando mais agora do que quando a gente tinha chance de estar se falando, né? Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade de aprender a ser diferente, né? E isso se estende para a nossa vida profissional, claro, não tem como. Eu acredito mesmo que nós vamos nos tornar pessoas diferentes. E aí você falava, Rodrigo, eu acho, no começo, da valorização do professor, ou a Aline, agora eu já não lembro qual dos dois, talvez até os dois tenham falado, da valorização do professor. A gente está também vendo que tem muitos memes, tem muitos vídeos que a gente tem recebido, né? Claro, porque o povo brasileiro, como você disse, é muito criativo, né, Rodrigo? Então, a gente... brasileiro. Isso, hoje mesmo eu recebi um que o rapaz falava, assim, de uma forma muito engraçada, ele estava mandando um áudio para a professora do filho,
E aí, então, ele dizia que ele tinha que pedir perdão, e ele começou a pedir perdão de várias coisas, né? Em nome dos pais da turma, ele pedia perdão para a professora, ele dizia que eles iam fazer de forma diferente quando eles voltassem, claro, uma brincadeira, mas, enfim, o professor, ele está tendo a oportunidade de ser valorizado, né? A escola com seu papel, com a sua função. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade também. A oportunidade dessa formação que que se abre, né? Se abre aí no campo acadêmico e também como é que eu vou dizer, para a vivência pessoal, porque cada um está tendo que se virar, está tendo que aprender, está tendo que fazer, está tendo que ler, né? Então, eu vejo essa oportunidade de se fortalecer, né? De se tornar melhor, de aprender. E aprender junto, porque eu também escutei algumas experiências e alguns relatos de professores que têm mais afinidade com a parte tecnológica ou com uma metodologia mais ativa e partilhando com os colegas, né? E os colegas procurando o professor, o colega, para poder receber essa ajuda, né? Como é que eu faço isso? Eu não sei fazer isso no vídeo, eu não sei espelhar, eu não sei projetar, eu não sei, enfim. Como é que eu coloco esse slide aqui nessa apresentação? E, enfim, coisas assim do gênero. Então, o profissional que tem condição de ser multiplicador, né? E eu acho isso uma grande oportunidade para as escolas. Aproveitar esse fator e fazer com que essas formações continuadas, né? A gente promova espaços de formação continuada das equipes, que elas tenham tempo dentro do espaço escolar para refletir e aprender junto, né? Eu acho isso também uma coisa de grande importância. Uma coisa que também eu pontuo é esse maior envolvimento da família na vida escolar, da criança ou do jovem. Como disse a Aline, eles não têm obrigação e não sabem fazer, né? Não é isso. Mas eles estão tendo esse contato com a forma que o filho está aprendendo, com a forma que o filho está reagindo diante disso tudo, né? E da forma que o filho aprende e a forma que ele lida com esse conhecimento, com a forma dele interagir com esse conhecimento, interagir com o professor, com os colegas, enfim. Isso é uma coisa que também a gente não pode perder depois que voltar. A gente abriu canais, né, eu coloquei, de comunicação e de participação da família, porque a gente precisou emergencialmente fazer isso. Claro que as escolas sempre promovem espaços para a família participar, mas agora abriu-se muito mais esse canal. E aí, então, não perder isso é uma coisa que a escola tem que lutar, né, tem que estar lutando e cuidando muito, né? Isso também eu vejo como uma oportunidade. Enfim, e na sala de aula, aí então eu pontuo 3 coisas bem importantes. Ressignificar esse espaço da sala de aula depois. Redescobrir, né, o espaço escolar, que seja um espaço dialógico, que seja um espaço de construção coletiva mesmo, de fazer a coisa de uma forma colaborativa, né? A gente precisa que seja dessa forma. Então, a gente vê aí metodologias ativas sendo impulsionadas, e aí o professor agora tem que mesmo se debruçar e ler e buscar alternativas, estratégias, exemplos, né, de métodos que estão dando certo para que ele possa depois, na sala de aula, aplicar. Eu vejo o ensino híbrido como uma possibilidade grande, né, uma oportunidade muito grande, né, o professor se debruçar sobre esse estudo e aprender a fazer esse ensino híbrido, e o socioemocional, que tem que estar presente de pano de fundo de todas essas atividades que eu vou desenvolver a partir de agora na escola, né, na minha sala de aula, com o meu aluno. Então, eu vejo esse cenário, assim, muito grande de possibilidades, né, de oportunidades para quem trabalha na escola. Aí tem algumas coisas práticas, Rodrigo e Aline, que a gente tinha conversado, que daí a gente pode deixar, eu vou dar a palavra para a Aline completar, e depois entra nas coisas mais práticas, assim, de ações, de mudanças mais permanentes que a gente pode estar trazendo para
para dentro do cenário escolar, né? Que daí são coisas mais específicas, né? Mas, de modo geral, são essas possibilidades, essas oportunidades. Perfeito. Professora Aline, se puder nos passar as suas... Até pensando nessas práticas, nessas novas práticas pedagógicas que estão sendo implementadas nesse momento, a gente já está recebendo perguntas ali pelo Facebook, algumas estudantes pedindo para que a Thaís explique um pouco mais. Por exemplo, a Vanessa pergunta ali como é que a gente olha a avaliação da criança de educação infantil na perspectiva da educação à distância, né? Como que a gente pode saber se está sendo garantida a aprendizagem da criança. Então, até quando a gente for discutir essa questão da prática, a gente tem várias perguntinhas ali, né, que acho que é bem importante a gente poder interagir com elas. E, é claro, sem querer ser redundante, a gente vai voltar para a escola e nada vai ser como era antes, né? Inclusive, tem um termo sendo muito utilizado nesse momento, que é o novo normal. Eu não sei se nós estamos no novo normal, e eu também não sei se a pandemia o enfrentamento da doença, ou até o legado, que, claro, que tem ações que foram interessantes que foram acontecendo nesse momento, da aproximação familiar, o desenvolvimento das relações e laços afetivos, né? Mas a gente também tem um legado negativo, e eu também não sei se esse normal envolve também o legado negativo que impacta na economia, na questão da saúde mesmo, e inclusive até no número de mortos, né? Hoje, infelizmente, o Brasil bateu o recorde, né, de morte por dia. Mas, assim, o legado que nós vamos ter requer da gente uma nova prática pedagógica. Como eu disse, nada vai ser como era antes, né? A gente vai ter que trabalhar com um sistema híbrido de ensino, pensando não só na prática presencial, mas naquilo que o aluno tem condição de fazer em casa, com a sua família e também online. Então, isso requer uma formação continuada dos professores, requer uma nova visão e formação, inclusive inicial de professores, né? Os cursos de pedagogia também não serão mais os mesmos, né? Porque a gente percebeu que os professores, né, que os possíveis professores, os nossos alunos de pedagogia, eles precisam de conhecimentos que agora, nesse momento, está sendo muito exigido da gente. E quando eu falo de conhecimento, não é só conhecimento tecnológico, né? Mas é lidar, inclusive, com a questão emocional, né? De ter essa tranquilidade para que o aluno aprenda e pensar que vai dar certo, porque a gente está vivendo num momento em que nós estamos muito ansiosos, né? E a gente fica ali pensando, será que está aprendendo? Será que está dando certo? Vou falar com a mãe, vou falar com o pai, deixa eu ouvir a criança, porque nós estamos muito ansiosos e muito preocupados com a aprendizagem das nossas crianças. E isso tem refletido, seja lá no meme ou no vídeo que você falou, e inclusive no áudio que acho que todo mundo ouviu, né, que rodou muitos dias, do menino que dizia assim, professora, sem você eu não consigo aprender bem. E quando a gente ouve isso, a gente se emociona. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo preocupados com a aprendizagem dos nossos alunos. Sejam eles pequenos e sejam, inclusive, os alunos do ensino superior. A gente fica pensando, dentro do nosso limite, da nossa perspectiva, a melhor forma de fazer com que o aluno aprenda. Todos nós, professores, ficamos lá tempos e tempos mirabolando ideias, planejando ações para que o nosso aluno aprenda da melhor forma. E esse momento da pandemia trouxe para nós muitas outras dúvidas, muitas outras inquietações que podem ser traduzidas de alguma forma como uma oportunidade de se reinventar enquanto professor, de reinventar novas práticas pedagógicas e de tentar atingir ainda mais o nosso aluno, né? Eu estava pensando também esses dias, quando a gente discute a questão de ter os nossos pares por perto, os nossos alunos por perto,
os amiguinhos, né, as crianças que querem estar com os amigos, com os colegas. Inclusive, nesse momento, a gente desenvolveu até uma prática diferenciada nesse momento de pandemia, que são as festas online, né? Quantos aniversários a gente tem participado online, quantos encontros a gente tem feito com os amigos, com os colegas online, por quê? Porque a gente precisa dessa aproximação e dessa relação afetiva. O ser humano precisa estar próximo dos outros. E por mais que esse momento seja um momento em que tenha se aprofundado as formas de relação online, né, a distância virtual, a gente percebe o quanto nós sentimos falta das outras pessoas fisicamente também. Então, de certa forma, é um legado também da pandemia, por mais que a gente esteja propenso a muitas novas formas de contato e comunicação virtual, a gente também percebe quanto faz falta um abraço, poder conversar pessoalmente com colegas, com a família, com a mãe, com o pai, com os irmãos. Imagine isso para as crianças, né, da educação infantil, dos anos iniciais, inclusive para os nossos jovens que estão aí no ensino médio e nas nossas faculdades. Isso faz muita diferença, e que a gente possa perceber essa relação humana, esse melhor desenvolvimento humano, sermos melhores humanamente, como uma oportunidade que esse momento de pandemia nos trouxe. Não a pandemia, mas o momento e a forma como ela nos relacionou e nos coloca em sociedade nesse momento. Muito obrigado, Aline, pela contribuição. Eu acredito, né? Na verdade, professor é complicado, né? Porque quando a gente começa a falar, agora que eu vi aqui, já deu até 1 hora de evento. É normal, né? Um professor fala bastante, 3 juntos aqui. Então, o que eu poderia falar depois de vocês duas falarem, não posso falar tanta coisa mais, porque assim, já foi sabiamente colocadas os principais pontos. Então, na verdade, eu pretendo fazer um fechamento muito breve, e eu gostaria de propor, então, aqueles que estão nos assistindo, para a gente fazer agora, talvez, assim, se alguém tiver mais algum comentário, se a Thaís ou a Aline tiverem, elas fazem alguns comentários ainda, né, mais alguns minutos, mas daí a gente já passa para as perguntas, porque eu acredito que pelas perguntas a gente vai acabar falando, né, Thaís e Aline, das coisas que gostariam de falar como propostas, como possíveis soluções ou ideias que vocês têm, né? Eu acredito que isso entre bastante nas próprias perguntas que eu estou vendo pular aqui algumas, né? Então, a gente vai construindo em cima delas, pode ser? Sim, claro, pode. Então, acredito que a gente estenda o evento aí, possivelmente, agora fechando, talvez mais uma meia hora, né? Para quem está nos assistindo também pode ter compromisso, né? Então, a gente tenta estender aí pelo menos mais uns 20, 30 minutos de interação com vocês, para fazerem perguntas e a gente poder conversar. Então, só um fechamento bem rápido, né? Então, eu acredito que essa parte de oportunidade, tudo isso que foi comentado pela professora Thaís e pela professora Aline, na minha concepção, concordando com tudo, porque eu acredito que seja exatamente isso, e isso nos traz, resumidamente, uma parte de melhor preparo necessário, né? É um preparo. Quando eu digo o melhor preparo necessário, não é para o professor, né? É para o aluno, é para o gestor, né? Quem está coordenando, quem está na sala de aula, que é o professor, que está mostrando que é o primeiro que está ali na frente dos alunos, a família, é tudo, né? A oportunidade que a gente tem agora é justamente de criar, de desenvolver esses laços que a gente não tinha. Eu acredito que seja isso. A gente não possuía isso. Ou se a gente possui muito menos do que seria o interessante, né? A gente tinha, né? Não estou falando que não existiam, mas agora a gente criou. A gente criou um laço muito maior. E apenas um fato interessante, quando a gente coloca essa questão do brasileiro, essa questão latina, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas de outras culturas, né? Tive contato, né? Morei um tempo fora, tive essa oportunidade, né? Que não é uma oportunidade muito acabei tendo, né? Foi uma oportunidade muito boa. E é engraçado, porque o abraço para nós que é tão comum, o contato em algumas culturas ele é um absurdo, né? Então, eu ia até comentar, brincando no comentário lá que foi feito, que os outros países estavam melhor preparados, porque eles já não se falam tanto, não se abraçam, né? Então eles estavam preparados, né? Assim, a gente pensa num ponto que o brasileiro ele precisa disso, né? Então, quando a gente liga para o aluno, a gente já está quebrando uma barreira,
né? Eu tendo ligar para o aluno para falar alguma coisa, porque ele estava com dificuldade. Quando o coordenador liga para ele, ele pensa, meu, o coordenador me ligou, né? A coordenadora, o diretor me ligou, enfim, né? Então, isso quebra já um negócio, assim, é uma questão maior, né? Claro que a gente sabe que a gente não pode estar o momento todo presente para ele, para fazer tudo. A gente gostaria, né? O professor gostaria. Ele queria se dividir em uns 30, né? Poder atender todo mundo, né? Certinho, cada um. E eu acredito que seja importante, como oportunidade, a gente prestar atenção no fato de que eu acredito muito nisso, quando a gente fala sobre as inteligências, né? Eu acho que alguém comentou alguma coisa sobre a questão de ter aptidão, ou enfim, eu vi alguém falou alguma coisa sobre isso. Então, o que eu acredito hoje? Depois de muito estudar e por ter feito um teste de QI, que é só o matemático, né? E não ter ido muito bem, eu me desacreditei um tempo achando que eu não era inteligente ou que eu não tinha facilidade com as coisas. Ah, lembrei, teve alguém que falou sobre o inglês aqui, que o aprendizado do inglês, ele ajuda a ficar assistindo seriado, ficar tendo contato com seriado, com material em inglês, ele ajuda você a desenvolver. Eu só queria incluir isso. Quais são as oportunidades? A gente desenvolver justamente o que a gente descobriu ou o que a gente ainda pode descobrir, porque a gente descobriu coisas novas. Então, as nossas oportunidades, somando a tudo aquilo que a Aline e a Thaís comentou, eu acredito que seja a gente utilizar o que a gente descobriu. Eu, ainda bem, descobri que depois de um tempo aprendi matemática bem, né? Claro, eu digo que a gente tem que esperar, mas eu descobri que eu também tinha facilidade com línguas, né? Assim como um aluno aqui, alguém comentou, eu aprendia fácil línguas. Eu não aprendia tão fácil questão geográfica, por exemplo, não era tão bom. Tinha gente que era melhor. Então, tem gente que é melhor na questão emocional, na questão interpessoal, né? Então, a gente tem que pensar que tudo isso aflorou, né, na gente, assim, nesse momento que a gente ficou sozinho. Qual é a oportunidade? Quando a gente fica sozinho, a gente cria uma autorreflexão automática, né? Você fica muito tempo sozinho, você acaba pensando sobre o que você está fazendo com a sua vida, o que você quer, o que você espera que vai dar, né? O professor faz isso, gente, só que ele faz isso sempre, né? Então, assim, ele não faz isso só no momento de pandemia. Então, a gente sabe que esse momento, como oportunidade, fechando, é justamente isso, é esse autodescobrimento para tudo, não só para a educação, também, né, para a educação, mas eu acho que tanto para o aluno como para o professor, a gente acabou, além de tudo que foi comentado, enxergando essas oportunidades, que a gente utilizou agora muitas ferramentas, muitas coisas que são oportunidades que a gente vai aprender a melhorar e vai trazer o melhor sempre, né, no ambiente da sala de aula, seja ela física ou virtual, né, a gente tem muita coisa como oportunidade, e esse autodescobrimento é muito importante, né. Então, era esse fechamento. Então, eu gostaria de verificar agora, professora Thaís e professora Aline, a gente passa para as perguntas, ou você quer comentar mais alguma coisa, Thaís? Você tinha algumas coisinhas ainda para falar, né? Na verdade, Rodrigo, são coisas bem práticas, de ordem bem prática, né, que eu coloquei. E eu acredito que, por exemplo, essa pergunta que a Aline disse que apareceu ali sobre a educação infantil, e que acaba se aplicando, de certo modo, a todos os segmentos de ensino, ela pode ser respondida com isso que eu tinha pontuado, sabe? Com algumas ações que a escola pode ter no pós, né? Ou mesmo a partir de agora, já dá para começar a repensar e usar. Então, eu acredito que dá para ver as perguntas, né? Até para a gente não se alongar muito. E dentro das perguntas eu vou tentando pontuar ainda alguma coisa que eu acho que esteja precisando, né? Terminar de fechar ali a ideia. Beleza, eu vou então começar. Podemos fazer assim. Podemos, Aline? Tranquilo? Pode, até assim, Rodrigo, eu já fui lendo, se você não se importa, eu posso colocar as perguntas. Perfeito. Tudo bem para você? Claro, Fazer por favor. um bloco de 3 perguntas para a Thaís, e daí a gente vai também distribuindo as outras perguntas, né? Pode ser? Tudo bem? Tudo claro. bem, Thaís? Então, a primeira pergunta foi da Vanessa Pauli, perguntando sobre como avaliar as crianças na educação infantil nesse contexto online. A segunda pergunta foi da aluna Pamela Lansoni, que perguntou assim, como que as crianças vão ser atendidas nesse retorno, principalmente que tem muitas famílias que não obrigam os filhos a assistirem às aulas, né? Então, para a gente refletir um pouco sobre o retorno. E a professora Emília
Emília Moreira, ela pergunta como que a gente pode pensar em modos de incluir o estudante nesse processo de EAD, mesmo aqueles que não têm os dispositivos adequados e internet. Então, é um blocão desse de 3 perguntas. Tá. Essa questão, a terceira pergunta, ela é bem complexa, né? Porque nós não temos muito o que fazer, infelizmente, porque as escolas, elas estão lutando, né, para conseguir fazer um atendimento dessas crianças, desses jovens. E a gente sabe que existem muitas desigualdades. Existem jovens, crianças, famílias que não têm conectividade nenhuma, não têm acesso realmente à internet, e aí estão excluídas, elas já estão excluídas desse processo. Então, por isso, iniciativas, né, do nosso governo do Paraná, eu posso falar em termos públicos, né, que a gente tem clareza de que isso acontece bastante na escola pública, né? Acontece também na rede particular, claro, mas é uma realidade bastante da escola pública. Então, os governos, né, e as secretarias e as escolas, todos os órgãos juntos, estão tentando minimizar, né, mitigar ali os efeitos negativos, né, dessa falta de condição que as famílias e os alunos têm. Então, as aulas, por exemplo, que estão sendo feitas pela TV, elas atingiram uma boa parte dessas crianças, desses estudantes, que não conseguem esse acesso. Então, eu achei, assim, que foi uma iniciativa realmente muito boa, e eu assisti algumas aulas, né, que colegas que trabalham, especialmente na Prefeitura de Curitiba, que me mandaram, e de fato tem uma qualidade formal, assim, técnica. Eu achei, assim, vídeos muito bons, eu assisti alguns vídeos muito bons. Então, eu tenho certeza que, através da televisão, o alcance está sendo maior, né? O alcance está sendo maior. A gente sabe de práticas de utilização do rádio em algumas comunidades que realmente não tem acesso sequer à televisão. A gente também lê sobre isso e vê que tem sido feito coisas assim, né, para tentar atingir. Também a questão de retirada, né, pela família de atividades nas próprias instituições. Embora a gente tenha que lançar um olhar cuidadoso sobre a qualidade dessas atividades, né? A gente tem que ter um olhar cuidadoso sobre essas atividades que estão sendo destinadas às crianças e às famílias aí, né? Mas é uma iniciativa, não deixa de ser. A gente sabe também que algumas orientações estão sendo dadas às famílias e roteiros de estudo, ou de rotinas, ou de atividades que você possa fazer, sobretudo com as crianças menores, porque o pai, ele não tem a menor ideia, a família, ele não tem a menor ideia de como que ele pode desenvolver determinada habilidade necessária para aquela faixa etária. Então, eu, que sou professor, tenho um olhar sobre isso. Eu consigo saber o que eu devo fazer, o como que eu devo oferecer e incentivar e estimular essa criança. Então, eu posso dar orientações. Isso também tem sido feito por muitas escolas, no sentido de orientar a família e de promover, né, roteiros, assim, que a criança possa, ou a criança ou adolescente tá fazendo em casa de alguma forma, sobretudo também com os maiores, com rotinas de estudo, né, orientações, né, de rotinas de estudo. Então, essa terceira pergunta, ela é uma pergunta bem difícil de responder, né, mas, contudo, eu acredito que são iniciativas válidas que vão dar resultado, sabe, que vão dar algum resultado. Agora a gente entra nas duas perguntas anteriores ali, né, a primeira e a segunda. Quando Vanessa, eu acho, perguntou sobre a questão da avaliação na educação infantil, e a outra aluna, eu não lembro o nome, desculpa, que pergunta sobre esse retorno, né, das crianças crianças e jovens que possivelmente não assistiram, não acompanharam esse processo de casa,
né? Então, acho que dá para juntar as duas e responder de uma vez só. Então, veja, primeiro, a escola, ela vai ter que pensar, assim como outros setores estão pensando no retorno e estão fazendo, veja o exemplo dos shoppings, por exemplo, né? Com, como é que eu vou dizer, atitudes que têm que estar incorporadas no cotidiano, primeiro pensando na saúde, né? E eu lia um documento do Sindicato das Escolas Particulares, que saiu essa semana, da preocupação em estar tentando atender famílias que precisem da escola, né? Eles estavam pedindo para que fosse dada a possibilidade de retorno de crianças cujos pais precisam, são serviços essenciais, e eles precisam voltar. E aí, então, eles não têm como atender essas crianças, eles precisam do apoio da escola. E aí, então, esse documento dizia de algumas medidas que são necessárias, né, nas escolas para esse retorno, e que são difíceis de serem feitas, sobretudo quando a gente pensa em crianças menores, porque, como você falou, Aline, a interação é tudo, né, na vidinha deles. Eles dividem o lanche, eles dividem o brinquedo, eles se abraçam, eles pegam material um do outro, eles ficam próximos, né? O Rodrigo falou do abraço, né? É uma coisa que a gente tem por natureza, né? Na nossa cultura, e é muito difícil fazer esse retorno, pensando na saúde, né? Pensando na saúde e no bem-estar. Então, a gente vai ter que ter atitudes, assim, de cuidados, por exemplo, além do uso de máscara, né? Além do uso de máscara, além do distanciamento, recreios escalonados, coisas assim que vão tentar garantir que o contágio não aconteça, né? O incentivo à higiene ali das mãos, o álcool que tem que estar na porta das salas, enfim, tudo isso pensando na questão da saúde. Quando você pensa na questão pedagógica, e aí, então, entra a pergunta delas agora, né? Como que eu faço para atingir esse aluno no retorno que não teve acesso àquilo que estava sendo trabalhado? E como que eu faço a avaliação? Então, veja, eu tenho um exemplo vivo da educação infantil na minha casa, né? Eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 8. Então, eu estou vivendo a educação infantil na pandemia e eu estou vivendo o ensino fundamental, anos iniciais, né? E a gente vê o quanto é difícil alcançar esse aluno da educação infantil com a atividade remota, com a atividade online. Eles precisam da interação. E essa interação pelo computador, pelo celular, pelo tablet, ela é extremamente restrita e difícil. Então, para a criança, esse contato online, ele está sendo, para a educação infantil especificamente, na minha opinião, para manter um vínculo com a professora, um vínculo com os colegas, para manter uma rotina, que é tão importante para a criança da educação infantil, né, um contato com com essas aprendizagens, enfim, e o lúdico, lógico, que tem que estar presente, porém, em termos de avaliação, é muito, muito, muito difícil que você consiga mensurar. E quando for o retorno, o que as escolas vão ter que fazer? Elas vão ter que sondar, né? Todo começo de ano a gente não faz sondagem nas nossas turmas? A gente faz, né? Vai fazer sondagem para ver como é que está o nível de aprendizagem ali, o que cada um sabe, e aí, enfim, a gente escuta sempre que eles esquecem tudo nas férias, e que daí a gente tem que começar de novo, né? Então, eu acho que essas avaliações, diagnósticas, elas vão ser importantes para que o professor consiga organizar o trabalho pedagógico do ponto de vista da individualidade, porque eu vou ter que ver a perda individual, eu vou ter que ver em que ponto que eu vou começar com determinado aluno, e a aprendizagem, ela já é isso, né? Você já tem que ter esse olhar, né? Que é um olhar de
da individualidade, né, no processo, para que você consiga planejar o que você vai fazer. E uma coisa bem importante para fechar minha fala, que eu estou me alongando, mas eram 3 perguntas, então eu estou perdoada, né? É assim, a escola ela tem que pensar na flexibilização desse currículo. É urgente pensar nisso. É esquecer conteúdo, é esquecer isso e pensar assim, que tipo de habilidade, e aí então o trabalho com a base nacional, ele é extremamente importante. Eu tenho que saber as competências que eu preciso desenvolver para aquela faixa etária, eu preciso saber as habilidades que são importantes desenvolver naquela faixa etária, para que eu consiga planejar a partir disso. E eu consiga daí pensar o currículo e pensar essa retomada, recuperar essa aprendizagem a partir disso, porque daí eu vou ter pré-requisitos para atender, para conseguir alcançar. E eu acho que é isso. Vai ter que fazer dessa forma para conseguir ter um pouco de sucesso. Eu vou ter que ter esse olhar para cada aluno e fazer dessa forma, né? E aí, claro, os métodos entram na outra questão, né? Mas assim, reorganizar as etapas da aprendizagem, eu tinha colocado nas minhas anotações, pensar as atividades complementares, a partir disso, a partir do pré-requisito. E aí a educação infantil, no online eu não consigo avaliar. O meu pequeno escorrega pela cadeira quando ele está na frente do computador, ele dura 15 minutos, ele dura 20 minutos ali, e ele não quer mais. Então, eu até filmei esses dias para mandar para minha família, porque, né, para terem ideia do quanto estava sendo difícil para a gente conduzir. Eu estava aqui, ele fazendo a aula, bonitinho, filmando o computador, filmando ele, e de repente ficou vazio para cá, e ele escorregando, né, e aí eu filmei a cadeira vazia, e ele lá do outro lado já brincando com algum outro objeto. É muito difícil. Dizer que eles estão conseguindo assimilar. E para o professor, pensa, Rodrigo, um professor dessa faixa etária, pensando atividades para fazer online, sabe? O quanto deve estar sendo difícil. O quanto deve estar sendo difícil. Né? Então, a gente vai ter que pensar no retorno. Né? Pensar no retorno. Já o meu maior, eu vejo ali no Fundamental Anos Iniciais, que a coisa está acontecendo, né? A coisa está indo, com dificuldades, lógico, mas a coisa está indo. É uma autonomia maior, como disse você, né, Aline? Autonomia diante do uso do tecnológico, diante até da própria aprendizagem. É diferente. Agora, para a educação infantil, é repensar esse retorno com esse olhar individualizado para cada um, vendo a perda que teve e retomando ali as ações a partir disso, a partir do que... E, na verdade, não é só para infantil, essa parte do diagnóstico, essa parte de pensar as etapas, redesenhar todo esse modelo de planejamento, né? Eu acho que é para todos. Você vai ter que ter esse olhar para todos. E pensando o socioemocional no meio de tudo isso ainda, né? Pensando o como fazer de uma maneira que esse aluno se sinta atendido, se sinta respeitado, se sinta ouvido, e eu consiga ter esse canal aí de comunicação que vai dar certo, porque quando eu atendo o aspecto socioemocional, o cognitivo, ele acontece, ele vai acontecer, né? Eu acho que é isso, não sei se eu consegui responder, espero ter ajudado. Com certeza. Respondeu muito bem. Tem vários alunos e alunas aqui pedindo manda beijo, né? Só para a gente ver como o brasileiro ele é muito afetivo mesmo. Então, beijo, Isabela, Duda, Veridiane, Gigliane, Vanessa, Marcela, quem mais? Nossa, Maria Cristina, Bruno Ribeiro Sodré, parabeniza a FATEC, né? Pela solução rápida e o atendimento dos alunos nesse período, que está sendo realizado da melhor maneira possível. Professora Emília, manda beijo. Jennifer, Gabriela, Alan, Cíntia, Wagner, Rodolfo, Ângela, então, Juliana, beijo para todos vocês e para todo mundo que a gente não conseguiu falar o nome aqui também. Beijo para todo mundo. Agora, o nosso staff, nossa produção, selecionou algumas perguntas, né? Porque são várias perguntas ali. A gente blocou as 3 primeiras que apareceram. Então, o Rodrigo pode verificar com a gente que foi selecionado também, né?
Beleza. Pessoal, primeiramente eu agradeço, né, novamente ali a resposta da Thaís e, assim, gente, tem muitas perguntas chegando, muitas perguntas. Então, o que eu queria deixar aqui? Não perguntei, não pedi essa licença para a Thaís, mas como minha ex-professora, acho que ela não vai ficar brava comigo, as perguntas de vocês, todas elas, a gente gostaria muito de responder, né, Thaís e Aline, eu tenho certeza. Então, a gente podia combinar assim, eu vou pegar aqui o que foi selecionado, tá? Então, a Thaís pode responder mais uma, pelo menos, Thaís? Posso te passar mais uma pergunta? Posso, se eu conseguir, se tiver, né, dentro do que eu saiba e ajudar, claro que eu respondo com prazer. Beleza, então eu vou passar aqui essa pergunta que foi selecionada, tá? E aí, assim, pessoal, a gente vai divulgar um endereço depois, ou o e-mail, né, Thaís, ou alguma maneira do pessoal, um formulário, que eles possam chegar até você, né, para poder enviar perguntas, né, para você, para a Aline. Eu acredito que tem muita gente sedenta aqui, né, que eu tô vendo. Então, assim, Que bom, acho que seria legal, bom, é um bom sinal, isso é um bom sinal. né, para eles poderem entrar em contato. Então, tem uma pergunta aqui, que inclusive é de uma aluna que acabou de falar, não sabia se dava tempo para fazer perguntas, né, a Júlia. Então, qual é a pergunta da Júlia? Ela quer saber como lidar com o fato de que as crianças, mesmo as muito pequenas, estão passando horas em frente às telas. Está um pouco perto do que você comentou, né? Para terem acesso. E nem todas as escolas estão tendo cuidado com a quantidade de conteúdo. Então, acho que tem a ver com essa questão da forma que você falou, que você tem várias ideias, várias questões propostas. Então, ela quer saber a quantidade de conteúdo e videoaulas enviadas, né? Como lidar com a construção que eles estão enviando, né? Como que a gente receberia? Como que faria? Olha, eu quando estava escrevendo sobre esse momento aqui, pesquisando e lendo, anotando, eu escrevi até assim que o tempo online, o tempo remoto que está acontecendo, pelo que eu tenho visto da maioria das escolas, ele não está adequado. Ele não deveria ser o mesmo que o presencial. É um erro muito grande das escolas, infelizmente. Eu sei que tem questões aí burocráticas envolvidas, né, Aline? A Aline pode me ajudar nisso depois. Burocráticas no sentido de fazer valer o ano, fazer valer as horas letivas, a legalização disso, né? A gente sabe que passa por esse cuidado, né, que a escola está tendo, mas o olhar, na minha opinião, ele tinha que ser outro. Não adianta a criança ficar, né, 5 aulas seguidas sentada na frente de um computador ou de um tablet. A Aline falou lá no início da fala dela as orientações dos pediatras. Né? Isso. A gente sabe que não é indicado a criança ficar tanto tempo na frente de uma tela, seja ela a TV, o celular, o tablet, o que for. Então, partindo desse pressuposto, é que eu acho que já está errado, sabe? E a gente tem visto iniciativas as mais variadas possíveis. Tem escola que está fazendo ficar 5 aulas, tem escola que está fazendo ficar 3, tem escola que está fazendo encontros semanais, tem escola que está mesclando, né? Que eu acho o ideal, na minha opinião, deveria ser misto. O híbrido já traz isso, né? Misturar ali a tecnologia e a forma de você apresentar as coisas com outras estratégias. Porque não quer dizer que o aluno não possa estar se desenvolvendo e aprendendo se ele não estiver na frente da tela. Essa é a minha opinião sincera. E não está dando resultado. Não está. Está gerando mais ansiedade, está gerando irritabilidade, né? Eu tenho ouvido muitas mães eu tenho ouvido, amigas, pessoas que eu tenho ouvido relatos, que a coisa não está funcionando, não está sendo saudável. E em casa aqui também eu vejo, né? O dia que fica muito tempo, agora eu não vou falar da pandemia, né? Das aulas online, eu estou falando assim, de dias normais em que a gente tinha que administrar o uso do jogo ali, do videogame, do jogo, do tablet, ou mesmo do tempo de assistir a TV. A gente sabe que a criança, ela reage quando ela não teve esse estímulo excessivo, ela tem um comportamento. E quando ela tem esse estímulo, ela reage de outra forma. O sono não é o mesmo, a alimentação não é a mesma.
é tudo mais complicado. Então, na minha humilde opinião, as escolas elas tinham que pensar com carinho e ouvir as famílias nesse momento também. Isso é muito importante. Ouvir a família está lá e está dizendo, e não é por preguiça, sabe? De não querer fazer, de não querer acompanhar, ou por falta de tempo apenas. A família tem que ser ouvida. A escola tem que abrir esse diálogo aberto com a família, para tentar achar, junto com a família, um modelo que seja um pouco mais adequado e mais saudável. E tem escolas fazendo isso, que eu já soube. Escolas que estão abrindo para esse tipo de debate, e a partir disso, elas, ouvindo a equipe, que é muito importante ouvir esses feedbacks da equipe, e ouvindo a família, elas estão conseguindo traçar novas alternativas, porque ninguém sabe o que é o certo nesse momento. Nem para agora, nem para depois, é tudo muito novo, a gente nunca viveu isso. Então, a gente tem que realmente tentar pensar em alternativas, porque, de fato, não está sendo saudável, da forma que eu tenho observado algumas coisas, sabe? Não está sendo saudável, na minha opinião. Não deveria ser assim. Maravilha. Muito obrigado, professora Thaís, pela contribuição novamente. Eu fico triste porque eu acho que a gente podia ficar até meia-noite aqui, tranquilamente. Não teria muita dificuldade. Fico feliz também que grande parte continua conosco, né? Gostaria de agradecer, então, todas as perguntas que foram feitas, elas podem sim ser respondidas, né? Como eu falei, já me mandaram aqui o endereço, depois também, então o nosso staff aqui está bem atento. A gente tem um e-mail da própria FATEC, que é jornadadigital@fatecpr.edu.br. Então, por meio desse e-mail a gente pode receber, depois a gente divulga o e-mail também. A gente pode direcionar para a Thaís, direcionar para a Aline, né? Para mim, se eu puder ajudar, claro, né? Também responderei. Agora, a gente vai tentar fazer o máximo para conseguir sanar tudo isso, porque eu estou vendo que o pessoal está se movimentando muito aqui, está muito, muito feliz, né? Muito contente com o momento. Eu gostaria de agradecer, inclusive, duas professoras, eu não sei se eu falei o nome da professora Emília, né? Agradecer a professora Emília também representando o curso de pedagogia, e a professora Zuliane, que também está conosco, né? Está nos assistindo. Uma professora excelente, também nos ajudou em alguns desafios aí na educação, né? Inclusive no próprio desafio de receber o MEC aqui na instituição, a gente receber uma comissão e poder mostrar tudo que a gente é, né? Então agradeço as professoras também aqui presentes. Indo para o nosso final, né? Infelizmente, caminhando, eu gostaria de passar, como a professora Thaís estava respondendo as perguntas, eu acredito que eu passo primeiro para a professora Aline. Pode ser, Aline? Pode. Se quiser fazer considerações, daí a professora Thaís faz, e depois a gente encerra o nosso evento. Ok. Então, assim, agradecer a FATEC, a professora Thaís, né, por vir tão gentilmente nos ajudar com essa live, e a gente vê ali nas perguntas que os nossos alunos têm uma capacidade e um potencial muito show de bola para fazer as perguntas, assim, estou muito contente, muito, como é que eu vou dizer, orgulhosa, né, das perguntas e das reflexões que estão sendo postas ali, porque não são só perguntas, né, tem muita reflexão e muita reflexão boa sendo feita ali. Na verdade, eu vou tentar fechar aqui, né, a nossa conversa, da minha parte, pelo menos nessa noite, dizer que a gente jamais vem aqui dizer, né, o que deve ser feito. O que a gente tentou fazer aqui nesse momento foi uma reflexão do que vai ser, né, a nossa comunidade, a nossa sociedade nesse mundo pós-Covid, né, e especialmente para nós, a educação. Quais são os desafios que estão postos e também as oportunidades que, para mim, o que ficou de mais impressionante nessa noite foi a questão das relações humanas, né? Porque a gente tem percebido que boa parte das relações estão sendo apertadas, estão sendo mais entrelaçadas, né? E que bom, e que tomara que isso seja o melhor legado realmente do Covid, independente da economia, independente de outras situações que nós não temos controle, mas que a gente saia desse período um ser humano melhor, né? Eu acho que é essa reflexão que mais pesou essa noite para nós, que possamos ser melhor nesse período pós-pandemia, né?
quando a gente chegar na pós-pandemia. E, novamente, agradecer a todos que essa noite, várias perguntas, a gente vai também respondendo, Rodrigo, pelo Facebook. Vários alunos falaram de inclusão, como estudantes que discutiram a questão da desigualdade de acesso, né? Instituições particulares fazendo de uma forma, instituições privadas de outra, e dentro das privadas públicas e privadas, fazendo de diferentes formas. Nós não temos uma única maneira de fazer educação à distância nesse momento. Então, agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento, ao Pablo, né, ao nosso staff, ao Guilherme, Rodrigo, obrigada sempre pela oportunidade, e Thaís também, muito obrigada. Obrigado. Professora Thaís? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito, porque é muito bom quando a gente tem espaço para debater, né? Eu sempre fui, assim, muito falante e muito participativa das coisas, e eu acho que é o caminho para que você consiga fazer mudanças, né? É quando você reflete e quando você pensa e busca soluções em conjunto. Eu acredito muito nisso. Então, é um espaço maravilhoso que a faculdade abriu, né, para seus alunos e para outras pessoas, enfim, que podem estar assistindo, e eu acho isso muitíssimo importante, que a gente não pode perder, né, na educação nunca isso. Então, a FATEC está de parabéns, e vocês pela iniciativa, eu fico feliz de poder ter participado, né, muito feliz mesmo. Isso vai somar para mim, né, vai somar para mim, para a minha experiência. E terminar dizendo assim que para o professor, né? Para o professor não perder de vista nunca que a primeira coisa é aquilo que o Rodrigo falava, tem que estar aprendendo sempre, né? Tem que estar aberto ao novo, tem que buscar, tem que estar lendo, estudando, se engajando mesmo, né? Porque isso é educação, é movimento. Então, a gente precisa estar fazendo dessa forma. Então, para que os professores continuem com essas iniciativas e com todo esse estímulo, toda essa disposição, e quando forem pensar nos processos, sejam eles online ou sejam eles no presencial, colocar o aluno no centro do processo, o aluno fazendo, o aluno participando, porque a aprendizagem só vai ter sentido se for a partir da descoberta, a partir daquilo que eles conseguem fazer, a questão da autonomia, a questão, né, de elaboração mesmo do aluno, isso tudo é muito importante. O que eu aprendo fazendo, eu não vou esquecer, né? O que eu ouço, uma informação que eu ouço ou que eu vejo, eu posso até esquecer, mas se eu fiz, eu não vou esquecer. Então, essa parte do método, ela não pode se perder. O professor tem que estar colocando atividades que tenham sentido e tentar fugir, né, da centralidade nele. Se eu podia deixar um recado para que os alunos e professores levem de hoje, né, da minha parte, repensar as práticas através da mudança do método, mudar o método, fazer o aluno participar. A gente escuta muito que ele é o protagonista, né? E a gente não quer ensinar, a gente quer aprender junto, a gente quer aprender com eles também, né? Fazer com que eles descubram. Tem muitas habilidades que são importantes para o novo mundo, né? Para o novo formato de sociedade, de comunicação, e a escola tem que acompanhar tudo isso. É um indivíduo assim que a gente quer, que a gente precisa, né? E que vai fazer as mudanças. Então, que a educação seja emancipatória, né? Que seja dialógica, que seja reflexiva. É isso que eu queria deixar, né? De finalização da minha fala hoje. Muito obrigado, professora Thaís, professora Aline. Eu agradeço novamente ao Pablo e ao Guilherme, que estão nos acompanhando aqui, né? Assim, duas coisas muito rápidas, né? Eu acredito que, complementando ainda, pegando o mesmo gancho de ambas, a gente observou, né? A gente faz parte de uma geração onde a tecnologia já estava meio inerente, né? A nossa formação, a gente participou, né, disso. E é interessante hoje ver que,
quando a gente pensa no ensino superior, a gente encontra uma situação muito mais de andragogia, né? Seria, quando a gente fala andragogia, a questão do conhecimento sendo construído dentro da sala de aula por meio das experiências dos alunos, né, que estão ali, do professor, e é bem mútuo. A tecnologia possibilitou isso, né? Possibilitou criar uma conexão muito grande com a informação e muito rápido, um crescimento muito rápido. E esse desenvolvimento, agora ele chegou na educação básica, né? Ele chegou muito rápido nessa educação básica, a informação muito rápida, então o nosso questionamento vindo das crianças, ele aumentou, né? O questionamento e a questão de serem inquietos, né? Serem muito inquietos e precisando de cada vez mais coisa, de se alimentar de informação e de inovação. Então, eu acredito que faz parte da nossa missão. Essa missão não vai parar nunca, né? Então, a gente tem que estar preparado. Como representação de uma área de educação, a gente, como professores aqui, é interessante porque eu só fecho falando sobre isso. Quando eu disse aquela hora, eu acredito que mesmo a gente fala da pedagogia, é o principal, né? É onde tudo começa. Mas claro que todos somos educadores, seja dentro de casa, seja socialmente, seja dentro de qualquer outra área. A gente acaba educando, acaba ensinando alguém, acaba demonstrando um caminho, um método melhor, assim como a Thais comentou, uma maneira melhor. Então, todos somos responsáveis por aquilo que a gente quer ver daqui a pouco, daqui a um tempo, né? Todos somos responsáveis. O professor um pouquinho mais, né? Porque depois ele vai dizer, foi o professor que falou, né? Então, a gente tem um pouquinho mais de responsabilidade. Mas, além de tudo, somos seres humanos, né? A gente também vai no mercado, também sai, né? Também faz as coisas normais. A gente tenta sempre trazer o melhor. Então, agradeço, professora Thais, novamente, apenas adicionando que, para mim, sempre vai ser minha professora, né? Quando eu falo pelo primeiro, eu me sinto meio mal, como se eu estivesse cometendo um crime, né? Eu falo, parece que eu cortei alguma coisa, né? Não tá normal. Eu agradeço muito mesmo a presença. E, finalmente, eu digo que é um prazer, uma honra estar aqui. Eu agradeço a todos os alunos e alunas, convidados externos, professores, professoras, e dizer que a gente faz parte de uma grande comunidade acadêmica, que é a FATEC Paraná. Agradeço a Thais de nos visitar várias vezes, e agora virtualmente, e que a gente está aberto, e que a gente vai continuar. A gente não parou, né? Como alguns podem ter acompanhado, a gente não parou. Então, aqueles que ainda não são da área da educação e querem ser, estão convidados, né, Aline, a entrar no nosso curso, né? Serão cursar pedagogia conosco. A gente está com o vestibular aberto online, vocês podem fazer inscrição, podem participar do nosso processo para conseguir uma bolsa para também estudar conosco. E que vocês saibam que tudo é por vocês e para vocês. A FATEC, tenho certeza que ela mudou muito a comunidade do Portão, porque eu moro no Portão, né? Eu moro no bairro do Portão faz 31 anos, né? Moro uma quadra da faculdade, então ela mudou muito, ela contribuiu muito e vai continuar. Então, venham para a FATEC também, participem disso. A gente vai ter semana de estudos, né, Aline? Vai ter semana agora da pedagogia, vai ter uma semana que a gente tem, né? Em outubro, uma semana acadêmica sobre vários temas, a comunidade toda é convidada. A gente precisa debater, a gente precisa difundir a informação, a gente precisa fazer a ciência, o estudo, o conhecimento chegar cada vez mais longe. Eu finalizo dizendo que quanto mais coisa a gente faz, né, mais a gente aprende, porque a gente sempre está aprendendo, fazendo especialização, mestrado, doutorado e curso. Eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que ser humilde. E mais a gente tem que alcançar aqueles que não... Mais a gente quer dividir também, né, Rodrigo? Mais a gente quer dividir. Mais a gente quer que o conhecimento chegue àquele que não pode. Tá? Então, mais ainda é a importância. Então, quanto mais graus, mais títulos, mais essa pessoa tem que ter noção de que o que ela acumulou precisa ser passado para frente. E esse é o nosso principal intuito como professores. Muito obrigado. A gente se despede. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Tá bom.